Bom dia, gente. Bom dia. Live número 25. Estudo do livro do Gênesis. Temas interessantes. Estamos na história de Jacó. Momento. Ei, Bianca, tudo bom, linda? Deus te abençoe. Estamos estudando aqui toda segunda e quarta o livro do Gênesis, os princípios de todas as coisas. Estamos chegando já no final da história do patriarca Jacó. Muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Deixa eu tirar aqui o TI. Show, sejam bem-vindos, Beta, Cris, Roberto, Si, Rodrigo, Dani, minha boneca linda, Deus te abençoe. A Cíntia, né? Que eu falei logo depois da Dani. Se entrou aqui no Instagram do trabalho dela, do Cíntia Flex Life, passou batido. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Mais uma quarta-feira, hoje à noite tem transmissão do nosso momento de oração, quarta-feira é culto de oração. Vamos entrando aí, vamos dar tempo pro pessoal entrar. Norton, bom dia. Bom dia, Laudeci, Ivana, bom dia, Deia, Jaque. Bom dia, gente. Vou ler com vocês o fatídico momento do encontro de Jacó com seu irmão, a quem ele traiu, trapaceou, deu uma pernada, Esaú. Capítulo 33, então, finalmente, depois de 22 anos, Jacó se encontra com este irmão que ele passou para trás no passado. E é óbvio, a expectativa dele é que o irmão venha furioso na sua direção, mas algo muito poderoso acontece aqui. Capítulo 33 do livro de Gênesis, eu vou ler o capítulo todo, tá? Então eu peço que você acompanhe comigo o capítulo 33 de Gênesis. Deixa eu arrumar aqui para ficar pertinho e vocês conseguirem me olhar nos olhos. Deixa eu ver. Acho que melhorou assim. Joia. Bom dia. Norton tá tomando um cafezinho aí comigo? Maravilha. Eu já tomei o meu, acabou faz tempo, mas caía bem um cafezinho agora. Daqui eu vou pro meu escritório lá na igreja e assim que chegar lá já vou pegar o meu também. Bom dia, Manu. Bom dia, Malice. É isso mesmo? Ribeiro Passos. Bom dia, Claudinha. Bom dia, doutor Renove. Eu acho que é isso. Sandra, bom dia, querida. Tiago. Vamos lá. Vou começar então Gênesis capítulo 33, ok? Diz assim. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, ou seja, as 4 mulheres com quem o Jacó teve filhos. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José, o único filho de Raquel até então, por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Vale a pena considerar aqui que esse choro do Jacó pode ter sido meio de medo, de alívio. Então Esaú ergueu o olhar, viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho, os presentes que o Jacó havia mandado à frente? Eu esperava ser bem-vindo por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradas de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá.
Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no pasto dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Então sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você, o Esaú. Jacó perguntou: mas por que, meu senhor? Tenho sido bem recebido até aqui, isso já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú então voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote. Nós estamos falando aqui de Oriente e Oeste, tá? Oriente e Ocidente. Naquele dia, o Esaú foi para o Oriente e o Jacó, todavia, foi para Sucote, no Ocidente, onde construiu uma casa para si, abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou de El Elohé Israel, que significa literalmente o Deus de Israel, ou poderoso é o Deus de Israel. Amém? Vamos orar, vamos colocar esse momento na presença do Senhor. Deus, obrigado, Pai, por essa leitura, obrigado por essa história, e o meu desejo e a minha oração é que nesses próximos minutos a gente seja impactado, Deus, pelo poder dessa narrativa aqui, que coisas novas alcancem nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, nós oramos. Amém. Amém. Gente, esse capítulo 33 que nós acabamos de ler, ele é muito poderoso. Para quem vem conhecendo a história de Jacó ao longo dessas semanas que a gente vem falando, para quem vem se encantando pela crueza e pela humanidade dos detalhes deste personagem tão importante chamado Jacó, e tem se identificado porque, apesar de ser ele um patriarca escolhido por Deus, pai da nação de Israel, alguém cujo nome foi transformado de Jacó, ou aquele que agarra o calcanhar do irmão, o que já nasce com atos traiçoeiros, o enganador. O Jacó mudou de nome para Israel, aquele que é um homem valente de Deus, que luta com Deus e com homens e prevalece. Então esse personagem ele é fascinante. Ele se coloca diante de mim dizendo: olha, é com as tuas falhas e com a tua humanidade que Deus quer te usar e mudar o teu nome e fazer de você alguém que leve adiante os propósitos dele no mundo. Isso é o Jacó. Então você que vem se encantando com essa história do Jacó, chega agora num ponto climático. É o ápice da história dele quando ele se encontra e se reconcilia com o irmão Esaú, a quem há 22 anos atrás havia agido de maneira traiçoeira. Né? Para quem não se recorda, o Jacó roubou a bênção de Esaú. E o Isaac, pai de ambos, que já estava meio cego, meio senil, meio incapacitado nas suas faculdades mentais, acaba abençoando o Jacó, achando que estava abençoando o Esaú. Dá uma confusão horrorosa, o Jacó chega, percebe que não tem mais a bênção da primogenitura que o pai lhe deveria dar, porque esta já fora entregue ao seu irmão mais novo Esaú. Aí a mãe Raquel, que era mãe de Jacó, lhe diz: teu irmão está furioso, foge. No que ele foge, ele vai se despedir do pai, o pai o abençoa mais uma vez e ele foge. 22 anos se passam e agora ele está aqui diante de Esaú de novo. Só que o que acontece na noite anterior a esse encontro, foi o tema da nossa live de segunda-feira. Diga-se de passagem, segunda-feira eu estava de manhã fazendo uns exames no hospital, acabei não podendo veicular a live ao vivo, fiz ela de tarde, está gravada lá no YouTube, ok? É o Gênesis 24, está no IGTV aqui também. Esse é o Gênesis 25, que a gente está lendo capítulo 33. Então no 24, que foi ontem, que foi segunda-feira, a gente falou do encontro de Jacó com um anjo, que muda o nome de Jacó. Ele se assume como alguém que não era perfeito e que não era quem ele queria ser, o tal do Esaú, recebe um nome novo, um nome melhor que Deus dá para ele. Ele resolve essa questão da identidade. Ele antes queria ser quem ele não era. Agora ele era exatamente quem Deus queria que ele fosse.
Esse é um salto de qualidade na nossa autopercepção riquíssimo. E agora então o Jacó está pronto para esse encontro. Então eu vou chamar a sua atenção para alguns detalhes desse capítulo 33 para você ver que rico e que poderoso é a narrativa a narrativa do Gênesis, quando fala desse encontro. Esse tema é tão importante, gente, eu gosto tanto disso aqui, eu já preguei sobre isso uma vez, eu falo da segunda bênção do Jacó, e eu queria reforçar isso como ensino para a gente, porque isso aqui é importantíssimo para a gente levar as nossas vidas adiante, vidas saudáveis nas mãos de Deus. Olha o que acontece. Quando o pai Isaac abençoa o Jacó com a bênção que era para Esaú, ele diz o seguinte: você vai ter posses, riquezas, você vai reinar, você vai ter poder, você vai dominar sobre outras nações, ok? Ele promete esta bênção que era de Esaú, mas acaba dando para Jacó. Aí chega aqui no capítulo 33 e o Jacó chega e se prostra diante do Esaú. Tem algo errado aqui, porque o Isaac disse que o irmão mais velho serviria o mais novo. Era, afinal de contas, uma bênção que Esaú teria de ser próspero fora dos domínios de Jacó, seu irmão, mas que entre eles, a relação entre os irmãos seria invertida. No nascimento dos meninos Esaú e Jacó, já havia uma profecia sobre ambos que dizia que o mais velho serviria o mais novo. Só que aqui, olha que interessante, o Jacó, que é o mais novo, está se prostrando juntamente com a sua família, diz 7 vezes se prostrando diante do mais velho. E ainda diz que ao longo da conversa e do discurso, não sei se você reparou, 5 vezes o Jacó chama o Esaú de meu senhor. Então a gente vinha sabendo pela profecia dos filhos de Isaac que o mais velho serviria ao mais novo, se curvaria ao mais novo, teria o mais novo como seu senhor. Mas aqui parece que está invertido. O Jacó está aparentemente invertendo esta bênção de Isaac sobre ele, porque é o mais novo que está se prostrando na direção do mais velho. O que está acontecendo aqui? Esse é um ponto importante para você considerar comigo. O que está acontecendo é o seguinte: o Esaú recusa os presentes que o Jacó manda para ele. O Jacó, você percebe, ele já se prostrou, ele chamou o irmão de senhor 5 vezes, ou seja, ele está dizendo que o irmão tem poder sobre ele. E aí ele diz aqui, eu vou reler isso, os versos 10 e 11, no capítulo 33, porque tem uma nuance. Tem uma nuance no texto hebraico aqui que talvez você não tenha percebido numa primeira leitura, e eu quero refazê-la para você agora. Capítulo 33, acabamos de ler, versos 10 e 11, diz assim: então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, o Esaú está dizendo que não precisa dos presentes dele, que Deus já deu muito, aí o Jacó insiste e diz assim, aceita o presente da minha mão, porque eu tenho visto o teu rosto, e é como se eu estivesse vendo o rosto de Deus. E então tomaste contentamento em mim. Toma, pois, te peço, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado e porque já tenho tudo. Insistiu tanto que ele tomou os presentes. Veja que o Jacó muda o termo hebraico de presente para bênção. Na leitura da Nova Versão Internacional que nós lemos, a gente vê que ele traduziu o termo hebraico 2 vezes por presente. Olha, recebe os meus presentes. Aí o Esaú diz, não quero, já tenho muito. Aí ele insiste, olha, recebe esse meu presente porque Deus tem me favorecido, tarará. No termo original ali, na segunda vez que o Jacó insiste que o Esaú receba, ele não fala mais presente, ele fala bênção. E aí eu vou chamar a sua lembrança aqui agora. Quando o Jacó, 22 anos antes, trai o seu irmão, vai se despedir do pai, recebe novamente uma bênção de Isaac e foge. Na primeira vez que o Isaac o abençoa, achando que ele era Esaú, o Isaac dá a ele uma bênção que pertencia a Esaú. Você será próspero, você terá muitos rebanhos, você terá poder, pessoas se prostrarão diante de você. Essa era uma bênção que pertencia a Esaú. O Jacó toma para si
E o Esaú fica furioso. Quando Jacó vai se despedir do Isaac para fugir da fúria de Esaú, o Isaac o abençoa uma segunda vez. E está lá no capítulo 28. E ele diz assim, o pai falando para o filho, diz assim, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e o faça prolífero, e multiplique seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. E com esta segunda bênção, o Jacó então vai embora. Isso foi 22 anos antes. O que está acontecendo aqui agora, gente? Presta muita atenção aqui. Você lembra que na noite anterior a isso, Jacó tem aquele conflito com o anjo de Deus, recebe um novo nome, ele que havia falseado o seu nome, dizendo ser ele Esaú, e recebendo do pai senil a bênção de Esaú, agora o anjo chegou para ele na noite anterior e disse, como é o seu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. Ele admitiu quem ele era, e só admitindo agora que eu não sou quem eu queria ser, mas eu sou eu mesmo, Deus disse para ele na noite anterior, agora você está pronto para ser quem eu quero que você seja. E aí muda o nome dele para Israel. Lembra disso? Nesse momento agora, o Jacó, consciente de quem ele era, ele se dá conta que a bênção que ele havia usurpado 22 anos antes não lhe pertencia. Esta bênção de riqueza e de poder pertencia ao seu irmão Esaú. Porque quando o pai Isaac vai abençoá-lo uma segunda vez na despedida, o pai Isaac agora sabe que quem está ali não é mais um Esaú falseado, é o próprio Jacó. E sobre Jacó repousava a bênção de Abraão. A bênção que não tinha a ver com riqueza e poder, mas que tinha a ver com descendência e com terra. E quanto tempo o Jacó viveu querendo uma bênção que não lhe pertencia, riquezas e poder, quando a bênção que Deus tinha para ele era descendência e terra. Nessa hora aqui, o Jacó se prostra 7 vezes, chama o irmão de Senhor, para dizer que o poder e a riqueza podem voltar para ele. A bênção que o seu pai lhe dera de maneira enganada pertencia de fato a Esaú. Volte para ele, eu não quero mais o que me pertence. A bênção que Deus tem para mim não tem o nome Esaú escrito nela. Eu queria essa bênção, mas eu estou vendo que ela não me pertence e eu só vou ser pleno, realizado, feliz se eu tomar posse e abraçar a bênção que tem o meu nome escrito nela, não o seu nome, Esaú. Então nessa hora aqui, o Jacó devolve para Esaú a bênção que lhe pertencia. Eu falei, me lembro, do desejo mimético. Foi o que havia guiado e orientado a vida do Jacó esses anos todos. O desejo mimético é uma tendência minha e sua. Quem esse termo foi um antropólogo francês chamado René Girard, que ele diz que é quando a gente deseja ter o que o outro tem e acaba evidenciando que lá no fundo a gente deseja ser quem o outro é. Nessa hora, o desejo mimético do Jacó, que queria ser Esaú e ter o que ele tinha a vida toda, foi resolvido. Ele se deu conta de que ele era quem Deus queria que ele fosse e que a bênção que lhe pertencia era a bênção que Deus tinha escrito o nome dele nela. Entendeu? E aí ele devolve, então, e olha a face de Deus no rosto de Jacó. A gente só consegue enxergar o outro como ele realmente é quando a gente enxerga o reflexo dele no rosto de Deus. É o que ele diz aqui. Esse texto ele tem algumas palavras-chave que eu queria colocar para você. Primeiro, a palavra face. O Jacó viu a face de Deus e foi poupado no capítulo anterior, e agora ele está vendo a face do seu irmão Esaú. E ele também viu a sua própria face quando ele se deparou naquela luta com o anjo de Deus. Face, nome. Jacó havia dito que seu nome era Esaú, lá para o pai senil, mas diante de Deus ele precisou dizer que o seu nome era Jacó mesmo. E ele recebeu um nome novo chamado Israel. E assim ele pôde assimilar a terceira palavra-chave desse texto, que é a palavra bênção. Bênção, ele foi abençoado com a bênção que tinha o seu nome escrito. Então, face, nome, bênção tem a ver com identidade.
o Jacó finalmente entende quem ele é. E aí ele diz então para o Esaú o seguinte, uma frase importantíssima. Ele diz: eu já tenho tudo. O que é esse tudo? Esse tudo não se trata de rebanhos, de mulheres. Ele ainda não tinha a terra prometida, que havia sido prometida para Abraão, para Isaac e para ele. Quando ele diz eu já tenho tudo, ele está dizendo o seguinte: eu não preciso mais ter o que é seu. Eu já tenho a plenitude de Deus na minha vida. E aí eu paro aqui para chamar a sua atenção, e a minha também. Que projeto de vida admirável nós buscarmos não em coisas, não em pertences do outro, não na saciedade dos nossos desejos miméticos, mas a gente buscar em Deus e no que Ele tem para nós a nossa satisfação de plenitude, de ter tudo. Esse é o projeto de vida que o Jacó alcança aqui. E somente aqui ele vai continuar a história de sua vida como o Israel que vai levar adiante as tribos de Israel. Seus filhos formam as 12 tribos de Israel. É um projeto de vida importante para nós, queridos. Parar de viver querendo o que é do outro, invejando a vida do outro, invejando as bênçãos do outro, porque se são do outro, tem o nome dele lá, a sua tem o seu nome. E Deus tem prazer em desvendar e colocar diante dos seus olhos para que você se contente. O Jacó poderia viver imensamente frustrado se quisesse continuar assimilando esta bênção que era de Esaú, que tinha a ver com poder e riqueza. Mas não era esse o propósito de Deus para ele. O propósito de Deus para ele era outro tipo de poder e outro tipo de riqueza, que tinha a ver com descendência e terra. Essa era a bênção com o nome de Jacó escrito, que virou Israel. Então qual é a bênção que você procura? Ainda é aquela que você vê estampada na vida do outro? Se for, infelizmente, esta é uma rota de frustração, de descontentamento e de crise perene. O projeto de Deus para nós é a gente encontrar contentamento naquilo em que Deus escreveu o nosso nome. E aí então termina o texto dizendo, no verso 18, que tendo voltado de Padã Arã, o Jacó se estabelece e chega a salvo a uma cidade com um nome muito sugestivo. A cidade chamava-se Sichem, ou Siquém, que vem da mesma raiz da palavra Shalom. E Shalom não significa apenas paz. Shalom significa inteireza, plenitude de tudo, né? Até redundante. Plenitude, a vida está inteira, não me falta mais nada. O Jacó não tinha nem recebido ainda a terra prometida, mas ele viveu o momento de plenitude da sua vida, dizendo: se eu tenho o Senhor, eu posso ainda não ter a terra, não ter a promessa, mas eu já tenho tudo. E é o que ele diz aqui. Ele diz: eu já tenho tudo. Ele não tinha terra ainda, mas ele já tinha tudo. Percebe? Esse é o momento de Shalom. Queridos, tem um livro muito bom, eu não sei se já tem ele em português, Not in God's Name, não em nome de Deus, falando sobre violência religiosa, mas o rabino Jonathan Sacks faz um trabalho muito bom em analisar esse momento da vida do Jacó, e ele diz o que eu vou ler para vocês aqui agora para terminar o nosso encontro. Olha que bonita essa citação do rabino Jonathan Sacks. Ele diz assim: Jacó não desejava mais a bênção de Esaú. Enquanto quis ter o que o irmão tinha, ou ser quem ele era, viveu dividido por dentro e foi presa fácil da ansiedade e do medo. Jacó descobriu finalmente, com seu novo nome Israel, que para ser completo ele não precisava ter a bênção de outra pessoa, ou a bênção que pertencia a outra pessoa, senão a sua própria bênção. A nossa verdadeira face é aquela que vemos refletida de volta na face de Deus. Este é o significado da bênção sacerdotal que está lá no livro de Números, capítulo 6, que diz assim: que Deus volte a sua face para você e lhe dê a paz. A paz é o Shalom. A paz nos alcança quando vemos o nosso reflexo na face de Deus e deixamos de lado o desejo de ser uma outra pessoa. Queridos, esta é a mensagem de Deus para nós hoje. Como falei, esta é uma
palavra que eu já ministrei outras vezes, mas é um texto que sempre que eu estou lendo o Gênesis e chego nesse capítulo 33, me faz muito bem lembrar deste ensinamento. O Jacó, que devolveu a quem pertencia a primeira bênção que não era dele, e assimilou e recebeu de vez a bênção que tinha o seu nome escrito. Rejeitou o desejo mimético e conseguiu contemplar a sua face refletida em Deus e pôde ver quem ele realmente era e repousou a salvo no lugar chamado Siquém, ou no Shalom, na plenitude, na paz. É essa paz que eu desejo para você, na medida em que você se contenta com quem você é e com o que você tem. E se lhe parecer não ser suficiente, eu quero mais e eu quero melhorar, coloque isso diante de Deus. Senhor, não estou satisfeito com quem eu sou hoje, não estou satisfeito com o que eu tenho hoje. Coloque diante de Deus e Ele vai lhe mostrar que caminhos você vai seguir, ou para alcançar o que mais Ele tem para você, ou para se contentar com quem Ele fez de você. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, a gente encerra nesses minutinhos que nos restam até às 10 horas. Pai querido, obrigado por essa mensagem de hoje tão importante para a nossa vida, no dia a dia, para a nossa relação com o próximo, para que a gente se cure deste desejo maligno, Senhor, de insistir em querer ser quem a gente não é, ou ter o que a gente não tem, e na verdade ter o que é do outro e não nosso. Que a cura do Senhor nos alcance, que a gente aprenda e amadureça na direção desta pessoa plena, cheia do Shalom de Deus em sua vida, que olha para Jesus Cristo e diz: olhar a tua face é eu me enxergar como verdadeiramente o Senhor me enxerga. Isso me traz paz. Que haja cura neste salto de maturidade, Senhor, e que possamos caminhar pela vida felizes e contentes com aquilo que o Senhor tem agregado a cada dia à nossa identidade e à nossa vida. É o que oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Para quem está chegando agora, essas lives são todas segunda e quarta-feira, às 9h30 da manhã, vamos até às 10, fazendo o estudo do livro do Gênesis, ok? Já estamos no capítulo 33, a gente fica olhando para temas do Gênesis que edificam a nossa vida e que nos desafiam a enxergar a Jesus Cristo como Senhor da nossa história. Amém. Deus abençoe a todos. Na segunda-feira eu terminei ligeiro. Deixa eu ver aqui quem está presente, quem está dando amém aí. Olha aí, que maravilha. Todo mundo junto. Fernanda, a Ivana eu já saudei. Dona Iraides, Mila, não sei se vocês ainda estão comigo. Lirete, acho que é esse o nome. Grande Arno, pastor Arno, Deus abençoe. O Serginho Queiroz entrou aqui também, deu uma acenada. Duvido muito que ele ainda esteja online, o homem é ocupado demais. Minha sogra, Wilma, sejam todos bem-vindos e fiquem com a paz do Senhor. Deus os abençoe e até a nossa próxima live na segunda-feira que vem. Forte abraço a todos e até lá. Isso aqui tá no YouTube, hein? Vai entrar agora, já já. Cheiro.